através de uma mordomia integral. Nós encontramos na Bíblia, aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 2. Em todas as lutas e dificuldades e nas provações abundou a generosidade. Eu quero que nós exploremos aqui uma passagem maravilhosa, um testemunho da fé e mordomia de crentes que foram parte das igrejas na Macedônia. Ao olhar a 2 Coríntios, capítulo 8, aqui na sua tela, eu gostaria que você observe os versos 3, 4 e 5. E observe que o verso 2 nos dá um contexto. Aqui há crentes que estavam vivendo em extrema pobreza. Mas, apesar disso, dessa pobreza, a generosidade deles era tamanha que o apóstolo Paulo observou e registrou nessa carta aos Coríntios, dos versos 3 em diante. Pois eu testifico que a igreja da Macedônia lhe deu aquilo que eles podiam, e mesmo além da habilidade, da possibilidade deles, completamente da sua iniciativa. Notou? De forma voluntária. Eles deram além daquilo que eles podiam, mesmo sendo pobres. Ainda assim, eles deram tudo. Não porque eles foram exigidos a dar, não porque dar fosse um ato legal, eles o fizeram do coração. Quero que você olhe o verso 4, observe e note na situação particular dele, ali, singular, e eles insistiram com os líderes da igreja para que não fossem separados da missão de Deus, porque eles por não ter recursos, como outros poderiam até considerar o mínimo. Veja, eu acho isso aqui o reflexo do compromisso deles para com Deus. Eu encontrei muita gente na minha vida como ministro que eles, mesmo não tendo riqueza, partilhar e ser importante na missão. E são pessoas que têm dinheiro. E eles dão todo tipo de desculpa. Aqui nós temos pessoas que não tinham dinheiro ou recursos, mas eles estavam insistindo, apelando para fazer parte da missão de Deus. Eu gostaria de sugerir a você que talvez o que seja mais importante para o nosso aprendizado aqui é o que você vê. E eu fiz aqui uma referência especial a isso. Eles, primeiro, se entregaram a Deus. Eu vou repetir isso, porque isso é fundamental para a mordomia cristã. Os macedônios, apesar da pobreza, eles deram vindo do coração e doaram porque eles estavam, em primeiro lugar, entregando-se a si próprios. Ao entregar-se a Jesus, a doação monetária veio como consequência. Anote isso aí se você estiver com seu caderno. Eu creio que isso é fundamental para o ensino de mordomia. Veja aí na tela. Mordomia cristã e generosidade iniciam-se com a entrega pessoal total, em primeiro lugar, a Deus. E essa ênfase. A mordomia cristã e a generosidade em todas as suas formas, elas se iniciam quando nós, como crentes, discípulos e mordomos de Deus, decidimos nos entregar primeiro a Ele. Qualquer que seja aquilo que estamos doando, vem depois disso. Vem como resultado de que nos libertamos, ou nos entregamos como o melhor sacrifício
a Deus. Veja, essa definição que estamos utilizando no nosso ensino, no sistema de educação de mordomia, é que mordomia é tudo de mim em resposta a tudo de Deus. Isso é, mais uma vez, aquilo que, ao fazer isso, influencia a minha vida, todos os aspectos da minha vida, considerando que tudo isso pertence a Deus. Há um texto muito lindo de Ellen White, e você pode anotar isso, revista Review and Herald, de dezembro de 1887. Preste atenção. O Senhor não precisa das nossas ofertas. Ouviu isso? O Senhor não necessita do nosso dinheiro. Nós podemos enriquecê-lo com os nossos presentes. O salmista diz, todas as coisas vêm de ti. E o que entregamos para o Senhor, seja o nosso tempo, seja as minhas habilidades, sejam os meus talentos, o uso da minha casa, meu carro, minha família a serviço de Deus, nós entregamos em resposta a Deus que nos deu todas as coisas, que nos provê tudo. Continuarei. E Deus nos permite apresentar a nossa apreensão a Ele, nos dando a oportunidade de autossacrifício, ao demonstrar também isso para outros. Mas nós precisamos ter a disponibilidade de participar com a comunidade, aqueles que precisam e necessitam disso. Essa é a única forma que é possível para nós manifestar a nossa gratidão e amor a Deus, o amor que Ele tem providenciado para nós. Entregar a Deus é uma resposta do nosso coração. É o nosso coração grato por tudo aquilo que Deus fez por nós, por causa de Jesus Cristo, seu Filho. Há dois fatos de mordomia que eu quero que você note aqui. E você nota mais uma vez aqui que eles são importantes aqui na sua tela. Número 1. Mordomia bíblica é um compromisso total do coração a Deus. Nós fazemos referência a isso. E olha só, o meu louvor, as minhas finanças, é a minha doação de tudo aquilo que Deus me entregou. Quando eu falo em compromisso total, significa devolver o dízimo e a oferta. Veja, eu sei que você entende isso, mas é importante que nós, mais uma vez, citemos isso. Que você pode dizer, olha, eu estou comprometido com Deus, mas você resiste em devolver aquilo que pertence a Ele, ou de entregar a sua oferta como expressão da sua gratidão, do coração. Quando dizemos o nosso compromisso total, inclui os dízimos, inclui o louvor, inclui todas as partes da experiência humana. Número 2. Mordomia é uma responsabilidade espiritual de cada discípulo. Veja, há uma porção de coisas aqui que eu preciso detalhar. Veja, mordomia não é um assunto de finanças, é uma relação espiritual com Deus. Reconhecê-lo como nosso Criador, como nosso provedor, aquele que nos sustém. Quando você nota a ênfase em ser discípulo, note, se eu apenas dissesse que uma responsabilidade de todo membro de igreja, automaticamente você pensa, bem, tem a ver então com batizar. Olha, o que eu sei é que há crianças que são discípulos. Há outros que são discípulos. Mas quando eu digo, olha, sim, Senhor, o Senhor é o meu Salvador e o meu Senhor, eu estou dizendo, em essência, eu sei que Ele é quem manda em mim, é o meu condutor. Você entendeu, então,
mordomia. Seja qual o nível da organização da igreja você observa, veja que mordomia é um sistema colaborativo de todos nós. Mesmo que você trabalhe apenas na escola sabatina, o que você está fazendo em termos daquilo que é a sua área de especialidade, a mordomia é importante nisso, e é por isso que o estudo da Bíblia é importante. No Ministério da Saúde, trata da saúde do corpo. As nossas universidades e escolas falam sobre a mordomia da mente. Não importa qual a área de responsabilidade que estamos envolvidos, estamos fazendo o trabalho de mordomia. E ao fazer isso, estamos levando pessoas aos pés de Jesus para experimentar Ele como seu Senhor e Salvador. Mas nas nossas áreas de especialidades, nós estamos focalizando em uma parte específica desse espectro largo de mordomia. E eu comento isso porque o departamento de mordomia e esse conceito vai além do mínimo. Envolve, obviamente, a mordomia financeira. Deixa agora eu ir bem rápido aqui, todos esses pontos aqui. Veja bem, olha, na Conferência Geral em Atlanta, em 2010, o corpo da igreja tomou uma decisão. E então foi de escolher o nome desse ministério. E colocando no plural ou no singular, ministério ou ministérios. Então veja aqui, mordomia, tornando-se um ministério, foca na membership, na membresia da igreja, na população de membros e discípulos. E observa que essa mudança aconteceu antes de 2010. Mas nós então agora vemos uma compreensão mais completa sobre esse assunto. Encontrando inicialmente recursos para dar suporte à missão, e nós então saímos dessa remuneração para a restauração. Saímos da parte de gerar fundos para a igreja, para construir fé. Partimos do dinheiro para focalizar em pessoas. Porque é aí que está o ativo mais importante que temos. As pessoas, batizados, membros da igreja, crianças e jovens não batizados. É um movimento que é integral, focalizado na estrutura, na infraestrutura, para decidir aquilo que é parte da nossa missão. É uma ênfase saindo de finanças para a espiritualidade. E o que aconteceu a partir de 2010? Houve essa mudança filosófica, tratando agora, assim, de uma filosofia nova, de visão que é mais abrangente, focalizada no ministério, que pode atingir todos aqueles, como vocês, que envolvem o ensino de mordomia. No sentido estrito, no sentido mais estreito, a gente fala de dízimo e ofertas. No sentido mais amplo, falamos de Jesus como o nosso proprietário, não é? O nosso Senhor. No sentido mais reduzido, falamos sobre membro da igreja. Do outro lado, falamos como Deus, como Criador. Falamos sobre comportamento de um lado e de valores de uma forma mais ampla. Saímos de carteira e bolso e passamos a falar do coração. Isso é o que a Bíblia apresenta. No princípio veio o Senhor. Ao invés de ficar focalizando apenas no... Veja, retornando aqui, falar sobre comportamento, saindo de comportamento e passando para valores e observando aquilo que nos motiva a doar. É uma partida de focalizar no bolso e na carteira e dizer, olha,
mordomia é uma coisa do coração, porque eu sei disso na vida. Quando o coração está aberto a Deus, olha o que acontece. Tudo está aberto. A minha casa, o meu carro, o meu cheque, talão de cheques, tudo é voltado para Jesus. E é um ponto importante ver mordomia não apenas como se fosse um programa ou algo assim que tem uma duração específica, mas algo que tem a ver com a nossa vida. É parte do nosso estilo de vida. Eu espero que você tenha compreendido que saindo de programa, mordomia, de ver mordomia como programa, e compreender como um sistema de vida, um estilo de vida. A minha vida não é limitada apenas pelo que eu faço no sábado. E você sabe que o sábado é o dia santo. Mas mordomia é aquilo que eu faço todo dia, de domingo até o sábado. Aquilo que entra na minha mente, a forma como eu invisto o meu tempo com a minha família, na minha comunidade, na igreja, não é apenas um programa. É uma forma de viver. Convido você a acompanhar-nos nessa mudança radical, na verdade. Que privilégio tê-los aqui conosco nesta conferência mundial online. E vocês estão sendo muito generosos em nos mandar perguntas e
fotografias. Dois amigos aqui vão nos ajudar a responder perguntas aqui nessa conferência global. Larry, eu sei que você apresentou algo. Responde isso. Disse que a vida de mordomo é feliz. Pode-se dizer que a vida de mordomia é também uma vida ética? Certamente. Quando trabalhamos no plano de Deus, no que Ele tem para nós, nós somos mais felizes. Encontrei um verso bíblico que fala sobre isso. Aqueles que são bondosos beneficiam-se a si próprios, mas aqueles que são cruéis arruinam-se a si próprios. Se nós seguimos os princípios éticos, nós seremos mais bondosos e mais sábios. E a corrupção destrói. Vimos isso no que aconteceu em Wall Street, no sistema financeiro. Javier, qual a importância do ensinamento, da lição, do aprendizado financeiro, orçamento e essas coisas na igreja? Gerenciamento de dinheiro é muito importante. E é tão importante que Jesus agiu como o grande mestre e ele usou a metodologia para que nós possamos, então, aprender a utilizar os recursos e tudo aquilo que temos. Se ele, como o nosso grande mestre, utilizou parábolas para nos ensinar a utilizar os nossos recursos, quer dizer que o processo de educar e educar os nossos membros é importante. Absolutamente. Eu gostaria de sugerir, nós temos muitos membros das nossas congregações que são profissionais. Eles trabalham nessa área de administração financeira, gerenciamento financeiro. Olha, muitos de nós não temos esses talentos. Seria muito bom convidar essas pessoas e dizer, olha, veja bem, aqui há um ministério que você pode exercer. Você concorda com isso? Sim, absolutamente. Nós temos que manter em mente que a mordomia é o ajuntamento de todas as qualidades e todas as nossas possessões. Isso inclui a todos nós. Veja, nós temos um compromisso com a missão de Jesus, de ir fazer discípulos. Larry, mais uma pergunta aqui dos nossos participantes. Como a mordomia se encaixa em discipulado? Olha, discipulado é andar com Jesus. Mordomia é ser fiel a Jesus. Um seguidor, um discípulo, alguém que anda com Jesus, a essência é a mordomia. Se eu entendi bem, Larry, mordomia é a forma como eu vivo a minha vida como servidor de Jesus. Sim, é a minha resposta para Jesus. Olha, isso aí é muito poderoso. Eu espero que vocês estão registrando esses conceitos. E, aliás, você ainda tem tempo de mandar perguntas para nós ou mandar pelo Twitter e também online pelo nosso sítio. Javier, pergunta para você. Nós precisamos que a igreja esteja unida antes de falar sobre dízimos e ofertas. Veja, eu creio que nós podemos falar sobre dízimos e ofertas e unidade da igreja de forma separada. Porque dízimos e ofertas é uma provisão que Deus nos estabeleceu para financiar a missão. E se nós somos um com Ele, em unidade com Ele, como resultado, nós aceitamos essa provisão para financiar a missão. Veja, o que eu entendo que você está dizendo é que a nossa união com Jesus irá impactar o nosso relacionamento com outros. Larry, o que você pensa? Ele disse muito bem, nós somos unidos uns aos outros na medida que estamos unidos a Jesus.
Veja, um grande prazer ter as suas perguntas aqui. Os nossos panelistas estão nos ajudando aqui, né? Os nossos meus companheiros aqui, falando sobre a vida de Jesus. Olha, você pode observar aqui na tela. Deixa eu resumir aqui tudo o que nós estamos falando sobre uma visão integral de mordomia. Ela afirma o lugar de Deus na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o lugar bíblico na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou no conceito das 28 crenças adventistas. O primeiro fundamento, a nossa aceitação de que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus. Ela nos guia em termos de doutrina e outros assuntos da vida. O que eu sugiro a você é que quando temos uma visão integral da mordomia, estamos tratando e seguindo aquilo que a Bíblia orienta. E ao concluir, eu digo, essa visão coloca Deus no lugar certo. Não terás outros deuses diante de mim. Procure o reino, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Veja, eu não sou o centro da atenção. É Jesus, é o reino de Deus. E o segundo ponto, essa ênfase em espiritualidade e reforma, mordomia está ligada a isso. Isso é consistente com aquilo que a Conferência Geral decidiu em 2010. Eu comentei sobre isso, esse fato histórico, quando a Igreja Mundial decidiu que iria alterar a ênfase, o nome desse ministério, não é? De departamento para ministério, e queria incluir dinheiro, sim, finanças, mas iria se sobrepor à missão e também o trabalho de Jesus diariamente na nossa vida. Então, é a união dessas todas as coisas. Número 3. A abordagem ampla, ela singulariza o nosso compromisso, o compromisso cristão com a mordomia como uma crença fundamental na Igreja Adventista, o que inclui também o dízimo e as ofertas. Isso sublinha, isso registra esse ponto como sendo algo fundamental da Igreja Adventista. Aliás, é a nossa crença número 21. E eu quero incluir que essa crença inclui o retorno, a devolução dos dízimos e ofertas. Olha, gente, mordomia cristã é parte do nosso DNA como adventistas. They begged us to let them share in this service for God's people, and they gave in a way that we did not expect. They first gave themselves to the Lord and to us. This is what God wants. In the Bible, it's an example of Christians who lived in extreme poverty, grande but who gave pobreza most daqueles que não generously to tinham God's nada, mas cause. eles deram muito Paul writes about them para in 2 Deus. Em Corinthians, 2 and he Coríntios, highlights Paulo the basis cita of their isso, extraordinary essa generosity. generosidade Paul states that extraordinária. the Os Macedonians gave macedônios, themselves eles se first entregaram em primeiro to the lugar ao Lord. Senhor. Their A generosity flowed out generosidade from the grace fluiu of God. da There is no limit to our ability to give to the do Lord compromisso com and to Deus. our community Há when limite we're willing para to give darmos, ourselves first to Him. nos entregarmos a Deus e Our love entregar and e concern doar for também others is in para os direct outros. relation to our love and O commitment nosso to God. relacionamento Take time each day to give your life influencia totally to aquilo Him que nós doamos. and experience what Gaste He will tempo, invista accomplish tempo in you em observar and aquilo que through Deus pode fazer em você e por você. Lembre-se, mordomia é todo o meu em Remember, resposta stewardship is a my tudo all de in Deus. response to Tudo God's de mim em call. resposta a tudo de Deus.